O turismo estrangeiro no Brasil pode ser impactado por uma decisão do governo federal. A partir de outubro, o visto de turista volta a ser obrigatório para visitantes da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, que estão isentos da autorização desde junho de 2019. Antes de tomar a medida, o governo federal consultou os países sobre a possibilidade de isentar os brasileiros de vistos, em respeito ao princípio da reciprocidade. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo levou para uma audiência pública na Câmara dos Deputados a preocupação com a retomada do setor, afetado pela paralisação da pandemia da Covid-19. A gente voltar a exigir dos países, dos turistas advindos desses países, vistos para ingressar no Brasil, tudo leva a crer que a gente vai perder esse fluxo adicional que a gente teve ao longo da pandemia. Obviamente, durante a pandemia, houve uma queda no fluxo de turistas de qualquer nacionalidade por conta das restrições, mas esse fluxo que a gente teve no período pré-pandemia, provavelmente a gente vai perder. E o impacto é significativo, sim. Afinal de contas, nós estamos falando de países com renda per capita bastante elevada, cerca de 3 vezes maior do que a média dos turistas que visitam o Brasil. A gente fez essas contas e a gente pode estimar uma perda de aproximadamente 500 milhões de dólares anuais caso esse visto volte a ser cobrado de turistas advindos desses países. Segundo a projeção do economista, o Brasil pode deixar de arrecadar cerca de 2,5 bilhões de reais. Esse decreto ainda não foi revogado, ele vai ser analisado e, obviamente, daí a convocação dessa audiência pública para que os parlamentares, que afinal de contas é que vão decidir sobre a revogação ou não desse decreto, possam tomar a decisão mais acertada. A sensação que a gente teve é que, de fato, houve uma sensibilização por parte dos parlamentares ali presentes, boa parte deles de estados onde a atividade turística é importante na economia local. Houve, portanto, uma sensibilidade deles em relação a esse impacto estimado do setor de turismo. Repito, não perde só o setor privado, perde o setor público também. Eu acredito que é bem provável que esse decreto não venha a ser revogado, ou seja, não faz o menor sentido revogar esse decreto agora e abrir mão desse fluxo de turistas para os nossos países vizinhos. Na Argentina, por exemplo, não há exigência de visto. Obviamente, isso poderia levar a um fluxo de turistas para o país vizinho em detrimento do Brasil.